A Arábia Saudita é um país de contrastes, onde tradição e inovação se encontram para transformar o deserto em fonte de riqueza e cultura. Vamos conhecer 15 fatos que revelam seu lado mais surpreendente. Número 15. A Arábia Saudita é o maior país do mundo sem rios. Dá uma olhada mais de perto neste mapa. A Arábia Saudita, que tem quase o mesmo tamanho da Europa Ocidental e equivale a mais de um quinto do território dos Estados Unidos, é o 14º maior país do mundo em extensão territorial, com uma área de aproximadamente 2.140.000 quilômetros quadrados. Voltando no tempo, Ibn Saud, conhecido como Rei Abdulaziz da Arábia Saudita, fundou oficialmente o Reino da Arábia Saudita em setembro de 1932. A Arábia Saudita é uma das poucas nações do planeta que não possui nenhum rio permanente, com uma média anual de chuvas inferior a 150 milímetros. Quando pensamos na Arábia Saudita, a primeira imagem que vem à mente é a de um sol escaldante, dunas infinitas e um deserto imenso. Mas no meio de todo esse deserto, há algo extraordinário acontecendo. Neste vídeo, vamos falar sobre 15 fatos impressionantes sobre a seca e a cultura da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o maior país do mundo sem um único rio. Quando pensamos em agricultura e tudo de grandioso que ela representa, dificilmente pensamos na Arábia Saudita. Afinal, é basicamente um deserto. Ainda assim, contra todas as probabilidades, o país conseguiu se destacar no setor agrícola. Por estar situada em um clima desértico, a Arábia Saudita tem dificuldades naturais para a formação de rios. Desertos, por definição, apresentam baixíssimos índices de chuva e altíssimas taxas de evaporação. Uma combinação que praticamente impede o surgimento de cursos d'água permanentes. Além disso, a Península Arábica está localizada sobre uma região geologicamente estável, o que significa que não há grandes formações tectônicas que favoreçam a criação de rios. Como resultado, o território saudita é composto por vastas áreas áridas de areia, com pouquíssimas fontes naturais de água. Um exemplo marcante é o Rub al-Khali, conhecido como o Quarteirão Vazio, que é o maior deserto de areia contínua do mundo. Essa região é tão seca que recebe menos de 100 milímetros de chuva por ano. A vegetação praticamente não sobrevive e, mesmo quando chove, a água evapora rapidamente por causa do calor extremo. A ausência de rios influenciou significativamente o desenvolvimento da região. No passado, os primeiros habitantes eram povos nômades, que migravam seguindo as chuvas sazonais em busca de água e pastagem. À medida que a população crescia, começaram a ser construídos canais e barragens para capturar e armazenar água. Esses sistemas hídricos se tornaram essenciais para o surgimento de áreas agrícolas e centros urbanos. Com o aumento da população, a demanda por água cresceu ainda mais. Isso levou à concorrência entre diferentes setores e, em alguns casos, até a conflitos. Para lidar com esse cenário, os governos da região adotaram medidas proativas para desenvolver novas formas de gerenciamento hídrico, mesmo com as temperaturas subindo e as chuvas diminuindo. Na Arábia Saudita, os chamados wadis, que são leitos secos de rios que só carregam água durante as chuvas, foram represados. Hoje, existem centenas de barragens espalhadas pelo território saudita, todas com o objetivo de coletar água da chuva para consumo humano. Além disso, o governo utiliza diferentes fontes de água, como a dessalinização da água do mar, o reaproveitamento de águas residuais, a captação da água da chuva e a exploração de águas subterrâneas. Esses esforços mostram que a Arábia Saudita está investindo fortemente em soluções inovadoras para garantir o abastecimento hídrico de sua população. Olhando essa imagem, dá para ver claramente como um curso de água atravessa as areias do deserto saudita. E isso é só o começo. O país está construindo algo muito maior do que imaginávamos. Vamos descobrir mais no próximo tópico. Número 14. A seca na Arábia Saudita. Ainda falando sobre a natureza seca da Arábia Saudita, o país recentemente deixou cientistas americanos surpresos com um anúncio ousado. Acredite se quiser. A Arábia Saudita revelou planos para construir 9 novas usinas de dessalinização ao longo da costa do Mar Vermelho. De acordo com uma declaração do ministro do Meio Ambiente, Água e Agricultura saudita, Abdulrahman Al-Fadli, essas usinas serão construídas em apenas 18 meses. O investimento para o projeto foi estimado em 2 bilhões de reais sauditas.
o equivalente a cerca de 533 milhões de dólares. Essas novas instalações têm como objetivo melhorar a qualidade do fornecimento de água no país. O ministro explicou que as usinas utilizarão tecnologias modernas e terão uma capacidade combinada de produção de 240 mil metros cúbicos por dia. A iniciativa beneficiará diretamente a SWRCC, Corporação Saudita de Conversão de Água Salina, uma empresa estatal responsável pela produção de água dessalinizada. Com essas novas unidades, a eficiência da produção será aumentada, ao mesmo tempo em que os custos operacionais e de capital serão reduzidos. Segundo o ministro, essa ordem veio diretamente de um decreto real assinado pelo rei Salman, o guardião das duas mesquitas sagradas. Hoje, a Arábia Saudita é o país que mais produz água dessalinizada no planeta. Segundo a SWCC, ao final de 2017, a produção diária de água dessalinizada no reino já havia atingido 5 milhões de metros cúbicos. Mas as coisas só tendem a melhorar. Com os novos projetos, a capacidade combinada das usinas deve chegar a 60 milhões de metros cúbicos por dia até 2030. Esse plano ambicioso faz parte da Visão 2030, um projeto nacional que visa diversificar a economia saudita e reduzir sua dependência do petróleo. As usinas ajudarão a suprir a crescente demanda por água no país e também poderão gerar receita por meio da exportação de tecnologia e conhecimento. Além disso, as novas instalações serão alimentadas por fontes de energia renovável, como energia solar e eólica, e utilizarão tecnologias de ponta em dessalinização para garantir a produção de água de alta qualidade. Espera-se que esse projeto crie milhares de empregos, impulsione a economia local e reforce a segurança hídrica do país nos próximos anos. Mais do que isso, também deverá contribuir para a redução da pegada de carbono da Arábia Saudita, tornando o país mais sustentável e preparado para o futuro. Número 13. A maior plantação de tâmaras do mundo está na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, o desenvolvimento do setor agrícola é uma prioridade tanto para garantir a segurança alimentar quanto para gerar empregos locais. Desde o final da década de 1970 e início da década de 1980, o governo saudita vem investindo na modernização e comercialização da agricultura com o objetivo de reduzir a dependência de importações. Um dos símbolos mais importantes dessa transformação é a tamareira, cientificamente chamada Phoenix dactylifera L., uma planta perfeitamente adaptada ao clima árido da região. Um dos principais polos de produção de tâmaras do país é o oásis de Al-Hassa, que abriga mais de 3 milhões de tamareiras e ainda continua crescendo. A tradição do cultivo de tâmaras na Arábia Saudita vem de séculos. Elas fazem parte essencial da dieta saudita, sendo consumidas em várias formas, desde in natura até como ingrediente de pratos típicos. O governo tem dado amplo apoio à indústria das tâmaras, oferecendo subsídios e outros tipos de incentivos para os agricultores. Graças a essas políticas, o setor de tâmaras prosperou. Hoje, a Arábia Saudita é um dos maiores exportadores de tâmaras do mundo. Além de saborosas, as tâmaras são altamente nutritivas. São ricas em fibras, potássio, vitaminas e minerais. Elas também fornecem uma boa quantidade de energia, sendo consumidas tanto como lanche quanto como parte de refeições completas. É comum encontrá-las em sobremesas, saladas ou até em pratos salgados. Uma versatilidade que só aumenta a demanda por esse fruto no mundo inteiro. O interesse por tâmaras cresceu globalmente, motivado pelos seus benefícios à saúde, pela popularização da culinária do Oriente Médio e pelo crescimento da população muçulmana, especialmente durante o Ramadã, quando o consumo do fruto aumenta significativamente. Em resposta a essa demanda crescente, a Arábia Saudita continua firme como um dos maiores exportadores globais. Só em 2020, o país exportou 1 bilhão e 300 mil toneladas de tâmaras, gerando 1 bilhão e 100 milhões de dólares em receita. Os principais mercados importadores são Índia, Paquistão e os Emirados Árabes Unidos. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, Água e Agricultura Saudita, MEWA, o país cultiva mais de 300 variedades diferentes de tâmaras, o que o torna líder absoluto na exportação desse fruto do Oriente Médio. Em 2022, as exportações de tâmaras e seus derivados cresceram 5,4% em relação ao ano anterior, com uma produção anual impressionante que ultrapassou 1 milhão e 600 mil toneladas. Atualmente,
existem mais de 34 milhões de tamareiras em território saudita. A maior concentração está na região de Al-Qassim, seguida por Medina e Riad. Essas palmeiras são a base da produtividade agrícola do reino e são essenciais para alcançar a segurança alimentar e promover um crescimento agrícola sustentável. Número 12. O maior mercado de camelos do mundo. O maior mercado de camelos de todo o planeta está localizado em Buraidá, na Arábia Saudita. Lá, todos os dias, milhares de dromedários, cabras, cordeiros, celas e diversos tipos de acessórios são comprados e vendidos desde as primeiras horas da manhã. Na cultura saudita, os camelos têm um valor histórico e econômico imenso. O camelo árabe de uma corcova, o dromedário, é há muito tempo uma fonte vital de alimento, carne e leite, couro e transporte. Além disso, os melhores exemplares são selecionados para manter viva a tradição das corridas de camelos, um esporte tradicional extremamente valorizado no país. Os animais de corrida são tratados como verdadeiros atletas de elite. O mercado de Buraidá é um reflexo fascinante da alma saudita e uma oportunidade única de mergulhar na cultura árabe. O local é repleto de filhotes de camelos, muitos sorrisos calorosos e o típico vai e vem agitado de um mercado de animais ao ar livre. O ambiente é vibrante. Há camelos de todos os tipos e tamanhos à amostra, desde os menores e mais ágeis até os gigantescos e poderosos dromedários. O som da barganha ecoa entre os vendedores e compradores, junto ao cheiro forte característico do local. É uma verdadeira feira viva, onde a tradição e o cotidiano se encontram. O mercado de camelos não é apenas um espetáculo cultural, ele é parte essencial da economia saudita. Os camelos ainda são amplamente utilizados para transporte em áreas rurais, para fornecimento de leite e carne e, claro, como símbolo de status e prestígio. Em muitas regiões da Arábia Saudita, possuir camelos é sinal de riqueza. Esse mercado é também um espaço onde diferentes classes sociais se misturam. Gente comum, criadores, comerciantes, investidores e turistas caminham lado a lado, negociando preços, observando os animais e compartilhando histórias. A experiência de visitar o maior mercado de camelos do mundo é, sem dúvidas, inesquecível. Mais do que um lugar de comércio, é um ponto de encontro cultural onde a tradição se mantém viva e pulsa com força no dia a dia dos sauditas. Se algum dia estiver pela Arábia Saudita, não deixe de visitar esse mercado. É uma janela autêntica para a alma do país. Número 11. A Arábia Saudita exporta frutas e vegetais. Mesmo estando situada em uma região extremamente árida, onde a chuva é escassa e os aquíferos estão cada vez mais próximos da exaustão, a Arábia Saudita conseguiu se tornar autossuficiente em diversas frutas e hortaliças, e mais que isso, tornou-se uma importante exportadora de tâmaras. Esse avanço no setor agrícola é resultado de uma combinação de estratégias inteligentes e investimentos em tecnologias modernas de irrigação. Um exemplo disso é o sistema de irrigação por gotejamento, que permite entregar a água diretamente às raízes das plantas, minimizando a evaporação e o desperdício, algo essencial num país onde cada gota conta. Além disso, o uso de estufas agrícolas tem sido fundamental. Essas estruturas protegem as plantas do sol intenso, dos ventos fortes e de condições climáticas extremas. Dentro das estufas, é possível controlar temperatura, umidade e luminosidade, criando um ambiente mais favorável para o cultivo mesmo no coração do deserto. Outro ponto-chave foi a adoção de variedades de cultivos com alto rendimento, especialmente desenvolvidas para sobreviver e prosperar em condições desérticas. Essas sementes produzem mais por hectare, aumentando a eficiência da produção. O governo saudita também incentivou os agricultores por meio de subsídios generosos, o que tornou economicamente viável plantar em um ambiente naturalmente hostil. Os subsídios incluem ajuda com os custos de irrigação, eletricidade e fertilizantes, permitindo que até mesmo pequenas propriedades consigam operar de forma rentável. Graças a todas essas medidas, a Arábia Saudita conseguiu não apenas suprir suas próprias necessidades internas de frutas e hortaliças, mas também se posicionar como exportadora de diversos produtos agrícolas. Esse feito é especialmente impressionante considerando as limitações naturais do território. Em um dos ambientes mais inóspitos do planeta, a Arábia Saudita mostrou que, com inovação, tecnologia e políticas públicas eficazes, é possível transformar um deserto em um centro produtivo. Número 10.
A Arábia Saudita é produtora de laticínios. A Arábia Saudita alcançou autossuficiência na produção de laticínios graças a uma combinação estratégica de investimentos governamentais e iniciativas do setor privado. O governo investiu pesado na construção de fazendas leiteiras e usinas de processamento, enquanto as empresas privadas desenvolveram novas tecnologias e métodos de produção mais eficientes. O marco dessa transformação foi o Plano Nacional de Laticínios, lançado pelo governo em 2008. O objetivo era claro: tornar o país autossuficiente em leite e derivados até o ano de 2013. Para isso, o plano previa subsídios para produtores, a construção de novas infraestruturas de produção e o incentivo à pesquisa e desenvolvimento de tecnologias voltadas à pecuária leiteira. O setor privado teve um papel igualmente importante nesse processo. Empresas sauditas passaram a utilizar tecnologias avançadas, como robôs para ordenha automática e inteligência artificial para monitorar a saúde dos rebanhos. Essas inovações aumentaram significativamente a eficiência da produção, reduzindo perdas e melhorando a qualidade dos produtos. Graças a esses esforços conjuntos, a Arábia Saudita passou a produzir leite suficiente para suprir sua demanda interna. Em 2019, por exemplo, o país produziu cerca de 1.300.000 toneladas de leite, enquanto o consumo interno era de 1.100.000 toneladas. Um excedente que pode ser estocado, transformado em outros derivados ou até exportado. Essa autossuficiência trouxe uma série de benefícios para o país. Reduziu a dependência de importações, criou milhares de empregos diretos e indiretos no setor agropecuário e elevou o padrão de qualidade dos produtos lácteos disponíveis aos consumidores sauditas. Com laticínios sendo parte importante da alimentação diária, a capacidade de produzir internamente não é apenas um avanço econômico, mas também uma questão de segurança alimentar. A Arábia Saudita mostrou que, mesmo em um clima desértico com tecnologia, planejamento e vontade política, é possível construir uma cadeia produtiva eficiente e sustentável. Número 9. Mesmo com a seca, a Arábia Saudita exporta trigo. É difícil imaginar um país sem rios exportando trigo, mas a Arábia Saudita fez exatamente isso. Mesmo em meio a condições climáticas desafiadoras e escassez de água, o reino conseguiu se tornar o 75º maior exportador de trigo do mundo. Essa conquista foi possível graças ao uso intensivo de tecnologias modernas, como o sistema de irrigação por gotejamento, que permite utilizar a água de forma extremamente eficiente. Nesse sistema, a água é levada até as raízes das plantas por tubos finos, evitando o desperdício por evaporação ou escoamento, algo crítico em regiões áridas. Além disso, a Arábia Saudita construiu grandes usinas de dessalinização para fornecer água tanto para consumo quanto para irrigação. A dessalinização, processo que retira o sal da água do mar, é uma solução cara, mas indispensável para um país com recursos hídricos limitados. Para tornar o cultivo de trigo financeiramente viável mesmo nessas condições, o governo saudita ofereceu subsídios generosos aos agricultores, compensando os altos custos com água, fertilizantes e energia. Esses incentivos permitiram que os produtores mantivessem seus campos ativos e lucrativos, mesmo em pleno deserto. Em 2020, como resultado direto dessas medidas, a Arábia Saudita exportou cerca de 10 milhões de toneladas de trigo, posicionando-se entre os maiores exportadores globais, apesar de suas limitações naturais. Contudo, esse esforço intensivo cobrou um preço alto. O país acabou exaurindo parte significativa de seus aquíferos subterrâneos, fontes de água que levaram milênios para se formar. Por causa disso, o governo decidiu encerrar um programa de cultivo de trigo que durou 30 anos, com o objetivo de preservar os recursos hídricos restantes. Segundo representantes dos Ministérios da Agricultura e das Finanças, o plano é reduzir gradualmente as compras de trigo de produtores locais em 12,5% ao ano. A meta era que até 2016 o reino se tornasse totalmente dependente de importações de trigo. Apesar disso, a Arábia Saudita ainda produz cerca de 2.500.000 toneladas de trigo por ano, volume suficiente para cobrir sua demanda doméstica, mesmo com o desafio da seca. O país continua explorando alternativas para lidar com a crise hídrica e encontrar equilíbrio entre produtividade e preservação ambiental. Número 8.
Usinas de dessalinização transformam água do mar em água potável. A Arábia Saudita vem apostando fortemente em uma estratégia ousada e essencial para sobreviver à escassez hídrica: dessalinizar a água do mar. Para isso, o país construiu diversas usinas de dessalinização ao longo do litoral. Existem dois principais métodos usados nessas usinas: o processo térmico, que utiliza calor para evaporar e condensar a água, e o processo por osmose reversa, baseado em membranas que filtram o sal, e que funciona por meio de eletricidade. Essa eletricidade, em muitos casos, é gerada por energia nuclear, o que representa um avanço significativo na busca por fontes sustentáveis. Um dos maiores projetos nesse campo é a usina de dessalinização de Ras Al Khair, anteriormente conhecida como Ras Al Zaur. Essa instalação é do tipo híbrido, combinando os dois métodos: evaporação por múltiplos estágios, MSF, e osmose reversa, RIO. Ela está localizada a cerca de 75 quilômetros a noroeste de Jubail, na cidade industrial de Ras Al Khair. A construção da usina começou no início de 2011 e foi concluída em abril de 2014. Com capacidade para abastecer até 3 milhões e 500 mil pessoas na cidade de Riad, é considerada a maior usina de dessalinização do mundo em seu tipo. A capacidade de produção diária é de 728 milhões de litros de água dessalinizada. O custo total do projeto foi de 27 bilhões de reais sauditas, equivalente a cerca de 7 bilhões e 200 milhões de dólares. Os principais contratantes foram a empresa sul-coreana Doosan Heavy Industries e a saudita Al-Kharafi National, atuando em consórcio. A consultoria ficou a cargo da empresa Poiri, que supervisionou engenharia, aquisição e construção. A planta também terá uma segunda fase, que incluirá a construção de uma usina termoelétrica de ciclo combinado de 2.650 megawatts MW. Esse complexo contará com turbinas a gás de ciclo simples de 220 megawatts e blocos de turbinas a gás de ciclo combinado que totalizarão 5 megawatts, 1.600 megawatts. No total, a instalação de dessalinização terá 8 unidades de milhões de galões por dia e 17 unidades de reversos ósmicos. As unidades de milhões de galões por dia são responsáveis por produzir 160 milhões de galões imperiais por dia, enquanto as unidades de osmose reversa produzem 68 milhões de galões. 3 das unidades MSF foram fabricadas no Vietnã, enquanto as outras 5 foram construídas na Coreia do Sul, ambas por Doosan. Este é um verdadeiro feito da engenharia moderna e uma peça fundamental no quebra-cabeça hídrico da Arábia Saudita. Número 7. O projeto Al-Baida. Transformar o deserto em terra fértil. O próximo grande plano da Arábia Saudita é um projeto ambicioso chamado Al-Baida, localizado na região oeste do país, a cerca de 32 quilômetros ao sul de Meca. Essa área, que abriga 9 comunidades espalhadas por aproximadamente 700 quilômetros quadrados, é habitada por tribos beduínas que por mais de 100 anos foram nômades, migrando conforme as chuvas. O objetivo central do projeto Al-Baida é controlar a água das enchentes, que normalmente escorre diretamente para o mar sem ser aproveitada. A ideia é capturar essa água e utilizá-la para irrigação e agricultura. Se o plano se expandir por toda a costa oeste, existe o potencial de transformar até 30 milhões de acres de deserto em terras agrícolas produtivas. Claro, um projeto dessa magnitude custará bilhões de dólares e levará anos para ser concluído. Mas, se bem sucedido, a capacidade agrícola da Arábia Saudita pode aumentar até 6 vezes, o que impulsionaria o PIB nacional em até 5%. Mais do que uma iniciativa econômica, o Al-Baida também tem um importante impacto ambiental. Ao reverter a desertificação e cobrir novamente o solo com vegetação, será possível fixar carbono no solo fértil, o que, por sua vez, pode aumentar a incidência de chuvas na região. A ideia é fazer com que a água gere plantações, que gerem umidade, que traga mais água, criando um ciclo positivo. Para abastecer as novas áreas agrícolas com água, o projeto prevê o uso intensivo de dessalinização, o que exige grandes volumes de energia, incluindo energia nuclear. É tudo interligado. Para fazer a terra florescer é preciso água. Para ter água é preciso dessalinizar. Para dessalinizar é preciso energia. Além disso, foram construídas instalações para tratar águas residuais urbanas e industriais, com o objetivo de usá-las na irrigação agrícola.
Um recurso inovador sendo testado no projeto é o Liquid Nanoclay, LNC, uma substância que transforma a areia em um tipo de solo mais fértil e capaz de reter água. O uso do LNC pode reduzir o consumo de água em até 50%, embora o custo ainda seja elevado. O governo também está investindo em pesquisa agrícola, com o objetivo de encontrar soluções mais eficientes e sustentáveis para aumentar a produtividade, mesmo em ambientes áridos. Até agora, os esforços vêm gerando resultados positivos, com aumento significativo na produção agrícola interna. No entanto, o país ainda depende de importações para atender a demanda total por alimentos. O projeto Al-Baida é um exemplo claro de como a Arábia Saudita está pensando no longo prazo: diversificar a economia, reduzir a dependência do petróleo e construir um futuro mais sustentável. Tudo isso no meio do deserto. Número 6. As reservas de petróleo da Arábia Saudita. De acordo com relatórios internacionais, a Arábia Saudita possui as segundas maiores reservas provadas de petróleo do mundo, estimadas em 268 bilhões de barris, dos quais cerca de 2,5 bilhões estão localizados na chamada zona neutra entre a Arábia Saudita e o Kuwait. No ritmo atual de extração, essas reservas seriam suficientes para mais de 50 anos de produção contínua. Para efeito de referência, um barril de petróleo na indústria equivale a 159 litros ou 35 galões imperiais. A maior parte das reservas sauditas está concentrada na província oriental do país. Até que a Venezuela, em 2011, anunciou ter aumentado suas reservas para 297 bilhões de barris, a Arábia Saudita liderava o ranking mundial de petróleo provado. O maior campo petrolífero do planeta também está em território saudita, o Ghawar, cuja quantidade restante de petróleo é estimada em 70 bilhões de barris. A indústria petrolífera é o motor econômico do país, representando cerca de 45% do produto interno bruto saudita, valor superior ao PIB combinado de países como Iraque, Marrocos, Ruanda e Tonga. O boom do petróleo transformou a Arábia Saudita em poucas décadas. A população saltou de 6 milhões e 900 mil habitantes para mais de 26 milhões em apenas 39 anos. Apesar disso, desde 1982, o país mantém as estatísticas sobre suas reservas e dados técnicos como informação estratégica e confidencial, o que torna praticamente impossível verificar esses números de forma independente. Analistas e o público em geral acabam recorrendo a estimativas e indicadores indiretos. O petróleo continua sendo a base econômica saudita, mas também representa um desafio: a necessidade urgente de diversificação para que a riqueza do país não dependa exclusivamente desse recurso. Número 5. A água doce é mais cara e valiosa que o petróleo bruto. A Arábia Saudita é o maior país do Oriente Médio, fazendo fronteira com o Iraque, o Catar e os Emirados Árabes Unidos. Ela também abriga proporcionalmente uma das maiores populações jovens do mundo. Mas há um fato surpreendente que muitos desconhecem. No reino, a água doce é mais cara e valiosa do que o petróleo bruto. Isso acontece porque, apesar da abundância de petróleo, a água é um recurso extremamente escasso. No país, os dois líquidos mais estratégicos são justamente o petróleo e a água. E para os próprios sauditas, a água se tornou o mais precioso deles. A riqueza proveniente do petróleo permite construir edifícios e projetos grandiosos em tempo recorde. No entanto, as reservas hídricas não se renovam na mesma velocidade, e sua redução ameaça diretamente a sobrevivência no deserto. A principal fonte de água doce na Península Arábica é o aquífero árabe, formado há cerca de 20 mil anos, quando o clima da região era muito mais úmido. Essa água subterrânea está localizada entre 100 e 500 metros de profundidade, podendo, em alguns pontos, chegar a 2.500 metros. Embora a Arábia Saudita tenha vastas reservas de petróleo, possui pouquíssima água doce disponível naturalmente. Esse recurso é essencial não apenas para o consumo humano, mas também para a agricultura, a indústria e até a produção de energia. Produzir água potável no reino é caro. O país precisa investir em usinas de dessalinização, cuja operação tem custos elevados, e em infraestrutura para transportar e distribuir essa água por longas distâncias. À medida que a população cresce, a demanda aumenta e o preço da água tende a subir ainda mais.
Todos esses fatores fazem com que, na prática, a água doce na Arábia Saudita seja um bem de valor superior ao do próprio petróleo. E garantir seu abastecimento é uma questão de segurança nacional. Número 4. Alta porcentagem de trabalhadores estrangeiros. A Arábia Saudita é um país grande, diverso e com uma economia que cresce rapidamente. Esse desenvolvimento acelerado é resultado de políticas econômicas estratégicas, investimentos e, principalmente, da força de trabalho que sustenta os diversos setores produtivos. No entanto, há um dado curioso. Cerca de 80% da força de trabalho saudita é composta por estrangeiros. Além disso, os imigrantes representam mais de 30% da população total do país. Essa alta participação se deve a fatores como a população local relativamente pequena, a riqueza gerada pelo petróleo e os salários mais altos que a média de muitos países de origem desses trabalhadores. Em 2021, o setor privado empregava cerca de 6 milhões e 170 mil trabalhadores não nacionais, o que representava aproximadamente 76,4% da mão de obra desse segmento. Esses profissionais atuam em áreas que vão da construção civil ao setor de petróleo e gás, passando pela indústria, manufatura e serviços. O papel dos trabalhadores estrangeiros é vital para a economia e para o funcionamento diário do país. Porém, essa presença maciça também gera alguns desafios. Um deles é a concorrência por empregos com os cidadãos sauditas. Outro é a questão da integração social. Alguns locais acreditam que muitos imigrantes não se adaptam completamente à cultura saudita, o que pode gerar tensões. Há ainda o fator econômico. Uma parte significativa do salário desses trabalhadores é enviada para seus países de origem, reduzindo a circulação interna de capital na economia saudita. Mesmo assim, o governo reconhece a importância dessa mão de obra e vem implementando políticas para equilibrar a situação. Uma das iniciativas é o Programa de Saudização, que busca aumentar o número de cidadãos sauditas no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, há esforços para facilitar a integração cultural dos estrangeiros que vivem e trabalham no país. Número 3. O Oryx árabe. Quando se fala em vida selvagem na Arábia Saudita, um dos símbolos mais marcantes é o Oryx árabe, Oryx leucoryx, uma graciosa espécie de antílope que no passado vagava livremente pelos desertos da Península Arábica. Infelizmente, a caça indiscriminada e a perda de habitat levaram a espécie à beira da extinção. Em 1972, o Oryx árabe foi oficialmente declarado extinto na natureza, mas essa não seria a última página de sua história. Graças a programas de reprodução em cativeiro, implementados por governos e organizações de conservação, um pequeno grupo foi reintroduzido no habitat natural em 1982. Essa reintrodução foi um sucesso e, com o passar dos anos, a população voltou a crescer de forma sustentável. Atualmente, o Oryx árabe é classificado como vulnerável e não mais como extinto, o que é considerado uma vitória histórica na conservação da fauna. Pouquíssimas espécies no mundo conseguiram se recuperar depois de desaparecer completamente da natureza. O caso do Oryx árabe mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, os esforços de conservação podem reverter o destino de uma espécie. Hoje ele é protegido por leis e programas de preservação, servindo de exemplo e inspiração para outros projetos de resgate de animais ameaçados. Esse antílope elegante, com seus longos chifres retos e pelagem branca adaptada para refletir o calor do deserto, é também um símbolo cultural da Península Arábica, e prova viva de que a convivência entre o homem e a vida selvagem ainda é possível. Número 2. Os cavalos e seu papel na história árabe. Ao longo da história árabe, os cavalos sempre ocuparam um lugar especial. Mais do que simples animais de transporte, eles foram peças-chave na expansão, na cultura e até na sobrevivência dos povos da Península Arábica. O cavalo árabe, em particular, é uma das raças mais antigas e famosas do mundo. Conhecido por sua beleza, resistência e velocidade, foi criado e aperfeiçoado durante séculos pelas tribos beduínas, que valorizavam esses animais não apenas como meio de transporte, mas também como parte do patrimônio cultural e familiar. Durante a expansão do Império Islâmico no século VII, os cavalos árabes tiveram um papel central. O próprio profeta Maomé utilizou cavalos para viajar e difundir o Islã pela península e além. Esses animais eram indispensáveis nas batalhas,
pois combinavam agilidade, força e resistência, características ideais para longas campanhas militares no deserto. Os cavalos árabes também estiveram presentes em eventos históricos marcantes, como as Cruzadas, quando cristãos e muçulmanos se enfrentaram em guerras religiosas na Idade Média. No século XIX, a raça ganhou projeção internacional ao ser levada para a Europa e para os Estados Unidos, onde se popularizou como animal de competição e exposição. Hoje, continuam sendo usados em corridas, provas de resistência, salto e adestramento, além de atividades recreativas como a equitação de lazer. Mais do que isso, o cavalo árabe é símbolo de prestígio e orgulho para os povos do Oriente Médio. Com sua silhueta elegante, cabeça distinta e movimentos graciosos, ele representa não apenas a história e a tradição, mas também a ligação profunda entre o deserto e aqueles que o habitam. Número 1. Não sirva café na maior xícara da Arábia Saudita. Se você já visitou a Arábia Saudita, talvez tenha reparado em algo curioso. O café tradicional, conhecido como gawa, é servido em xícaras minúsculas, quase do tamanho de um dedal. O líquido é espesso, de cor escura e aroma intenso. Ao dar o primeiro gole, percebe-se um sabor forte, mas agradável, acompanhado do efeito revigorante da cafeína. Logo, é comum pedir um segundo gole. Mas atenção, existe uma regra cultural importante. Nunca sirva o gawa em uma xícara grande. Segundo a tradição saudita, oferecer café em uma xícara pequena é um sinal de hospitalidade. O gesto indica que o anfitrião deseja que o convidado permaneça por mais tempo, compartilhando conversas e momentos agradáveis. Por outro lado, servir o café em uma xícara grande pode ser interpretado como sinal de que o anfitrião quer que a visita termine logo, algo que pode ser considerado ofensivo. O costume de beber gawa faz parte do dia a dia no reino há gerações. Reunir-se ao entardecer, seja com familiares, amigos ou vizinhos, para conversar enquanto se tomam pequenas doses dessa bebida, é uma tradição que fortalece os laços sociais. O café árabe é preparado em uma chaleira especial chamada dala e servido em pequenas xícaras sem alça, conhecidas como finjan. Geralmente é acompanhado por tâmaras, criando uma combinação clássica e muito apreciada. Em encontros formais ou celebrações, o serviço do café é feito por pessoas especialmente designadas, chamadas gawaji, muitas vezes vestidas de forma tradicional. Mais do que uma simples bebida, o gawa é um símbolo da hospitalidade saudita. Ele representa a importância da convivência, da cortesia e do respeito às tradições, valores que permanecem firmes, mesmo em meio à modernização acelerada do país. E assim, exploramos 15 fatos fascinantes sobre a Arábia Saudita. Desde suas soluções ousadas para a falta de água até as tradições culturais que resistem ao tempo. Esse é um país onde a modernidade e a herança árabe convivem lado a lado. De gigantescas usinas de dessalinização e projetos agrícolas no meio do deserto, até mercados de camelos, plantações de tâmaras e o ritual de servir o café em pequenas xícaras. A Arábia Saudita é, ao mesmo tempo, um território desafiado pelo clima e um exemplo de resiliência. Mostra que, com planejamento, tecnologia e respeito à tradição, é possível transformar dificuldades em oportunidades. Seja pela grandiosidade de seus recursos, pela criatividade nas soluções ou pela riqueza cultural, o reino continua a surpreender o mundo e ainda guarda muitas histórias para contar. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!